Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia sistemática. Você, meu aluno e minha aluna, está me acompanhando na doutrina de Deus e nós estávamos falando sobre os atributos de Deus. Falamos já da imutabilidade, falamos da cognoscibilidade e assim por diante. Vamos dar continuidade à nossa aula. Acompanhe comigo a leitura. A infinidade de Deus. Infinidade é a perfeição de Deus pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Atributá-la a Deus. Negamos que possa haver quaisquer limitações do ser divino e dos seus atributos. Isso implica que ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, por esse mundo caracterizado pela relação tempo e espaço. Que ele não fica encerrado no universo. Isso não implica sua identidade com a soma total das coisas existentes, nem exclui a coexistência das coisas finitas e derivadas, como as quais ele mantém relação. Deus é infinito, tem infinidade, ou seja, é a perfeição de Deus pela qual ele é isento de toda qualquer limitação, que nós estávamos falando no outro atributo. A infinidade traz a ideia que Deus não tem limites. Deus transcende, perpassa e ultrapassa todas as coisas. E por ele ser infinito e ultrapassar todas as coisas, então o universo não segura Deus. Mas por que você fala universo, Kleber? Porque Deus se relaciona com o universo. Deus se relaciona com as criaturas. Mas por ele se relacionar com as criaturas, ele não pode ser limitado nas criaturas. Ele não pode ficar abarcado nas criaturas. Você lembra daquela ideia de que o Cristo fala que vai mandar o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade? Você lembra disso? Ele fica no coração. Aí os teólogos vão chamar de inabitação. Inabitação, por que inabitação? Porque o Espírito Santo habita no meu coração, mas ele não está restrito a mim, não está preso a mim, não está seguro a mim. De forma misteriosa, ele habita no meu coração, ele me guia em toda a verdade, mas ele ainda continua o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, está na eternidade, naquela relação amorosa e tocando todo o universo, e tocando os multiversos, e tocando todas as maiores partículas, as menores partículas, os grandes arranha-céus e as menores partículas, como a ciência hoje diz sobre a tecnologia, as microtecnologias, né? Hoje existe chip menor que uma unha. E isso é incrível. E Deus abarca isso? Abarca. Toca isso? Toca. Então Deus, ele está em todos os lugares, tocando todas as coisas, mas ele é infinito, porque nada o segura, ele é isento de limitação. Ok? Sua perfeição absoluta. Essa infinidade do ser divino, considerada em si mesma, não deve ser considerada num sentido quantitativo, mas qualitativo. Ela qualifica todos os atributos comunicáveis de Deus. O poder infinito não é um quantum absoluto, mas sim uma santidade qualitativamente livre de toda limitação ou defeito. O mesmo se pode dizer do conhecimento infinito, da sabedoria infinita, do amor infinito e da justiça infinita. Então, se a perfeição absoluta traz a ideia de que tudo em Deus é infinito, tudo em Deus é absoluto. Então, nada limita Deus. Então, o amor é infinito, a justiça é infinita, qualquer atributo de Deus é infinito. E o poder dele também é infinito. Acompanhe comigo agora a eternidade. Sua eternidade. A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Sua eternidade. A forma em que a Bíblia apresenta a eternidade de Deus é simplesmente a de duração pelos séculos sem fim. Devemos lembrar, porém, que ao falar como fala a Bíblia, emprega a linguagem popular e não a linguagem da filosofia. Geralmente pensamos a eternidade de Deus da mesma maneira, a saber, com a duração infinitamente prolongada para trás e para diante. E isso aqui é bom ressaltar. A questão da eternidade tem dois viés. O primeiro viés bíblico, hebraico. Para um hebreu, Deus é eterno, traz a ideia de prolongamento sem fim. Deus é prolongamento sem fim, para frente e para trás. Nada barra Deus, para Deus. Põe uma mão na frente para Deus. Então Deus é eterno isso. Sua justiça, sua soberania dura para sempre. Esse para sempre hebraico traz essa ideia de duração sem fim. Já na filosofia,
grega principalmente, a eternidade, segundo Aristóteles, é um instante, que não precisa nem a mais e nem a menos, é um instante que está para além do tempo e do espaço. Agostinho vai identificar como um hoje, um eterno hoje, onde o amanhã nunca vem, a noite nunca declina e o ontem nunca se afasta. Deus vive no eterno hoje. E o hoje de Deus é a eternidade. O exemplo que eu sempre dou em aula é quando Deus vivendo na eternidade para além do tempo e do espaço, como passado, presente e futuro, fosse um instante só para Deus. Deus vivenciasse num instante só. Isso é um mistério, mas é assim que funciona. Deus está nesse exato momento, nesse mesmo instante, vendo Moisés abrir o Mar Vermelho, ou ele está criando a estrela e dizendo haja luz e houve luz, e ao mesmo tempo tirando Daniel da cova do leão, e ao mesmo tempo vendo eu dando aula, ao mesmo tempo vendo meu filho que tem 10 anos de idade agora, ele casando, sendo pai pela primeira vez, e assim por diante. Deus vê tudo num instante só, num momento só. E então é o eterno hoje, o eterno hoje que não vê acaso. A eternidade de Deus não vê acaso. Por isso que nós sairemos do tempo e do espaço e adentraremos a eternidade junto com a Santíssima Trindade. E lá não haverá acaso, não haverá dia, não precisará de sol, porque Deus será o nosso sol, Deus será a nossa luz, Deus será o nosso dia. Por isso que desfrutaremos. Eu não gosto da ideia de que no último dia escatológico nós desfrutaremos novamente das mesmas coisas. É impossível, por mais que Deus há de melhorar o universo, a escatologia de alguma maneira dá indícios que ele há de melhorar o universo, há de purificar o universo, há de fazer nova todas as coisas, mas eu diria que desfrutaremos um mundo sem fim, uma eternidade afora e uma felicidade plena, aonde o instante de vida vai valer por ele mesmo. Ok? Acompanhe comigo a leitura. Sua imensidade, a infinidade de Deus, também pode ser vista com referência ao espaço, sendo então denominado imensidade. Essa pode ser definida como a perfeição do ser divino, pela qual ele transcende todas as limitações espaciais. Contudo, está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser. Ela tem um lado negativo e um lado positivo, negando todas as limitações do espaço, o ser divino, e afirmando que Deus está acima do espaço, ocupa todas as partes deste, com todo o seu ser. Então, a imensidade traz a ideia de Deus ser imenso. A imensidade de Deus é o seguinte: Deus está completo em todo lugar. Deus abarca qualquer ser completo. Vou dar exemplo. Deus, existe um ser celular. Deus abarca, todo ser de Deus abarca isso aqui. Deus abarca a garrafa d'água. Deus abarca o ser Kleber. Com todo o seu ser está aqui. Mas por ele ser imenso, mais uma vez voltamos à ideia de limitação. Ele não limita, nada limita ele. Ele é imenso em todos os lugares, no tempo e no espaço. Ele abarca todas as coisas. Tem um perigo só teológico, lógico, da questão de que Deus, com a sua imensidade, está em todos os lugares, possa ser que eu segure Deus. Há alguns teólogos que vai ver uma preocupação nesse conceito de imensidade, que não vai dar para discorrer essa problemática filosófica aqui, mas na pós-graduação que teremos de teologia sistemática, abarcaremos essas questões. Ok? E temos aqui, vai aparecer para você aí, a unidade de Deus. Distingue-se entre unitas singularitas e unitas simplicitatis. Acompanhe comigo a leitura. Unitas singularitas, esse atributo salienta a unidade e a unicidade de Deus. O fato de que ele é numericamente um e, como tal, ele é único e implica que existe somente um ser divino. Que pela natureza do caso só pode existir apenas um, e que todos os outros seres têm sua existência dele, e por meio dele e para ele. Em várias passagens a Bíblia nos ensina que existe somente um Deus verdadeiro. Salomão pleiteou com Deus que defendesse a causa do seu povo, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro.
Então, a unitas singularitas, ou seja, de singularidade, né, de singular, existe um único Deus singular, que não é igual a outro nenhum, porque não existe outro Deus igual a ele. Todas as demais coisas e criaturas dependem desse Deus. Então, a unitas singularitas traz a ideia de que um único Deus, e nada pode equiparar. Porque se existissem dois deuses, é ilógico. Como assim, Kleber? É ilógico? É ilógico. Se existe um Deus todo-poderoso que tem todas as perfeições e um outro Deus que tem todas as perfeições, isso é lógico. Porque se um tem todas as perfeições, esse aqui não tem todas as perfeições. Só pode existir um Deus com todas as perfeições. Se existem dois deuses, um anula o outro. Ou um é menor do que o outro. Por isso que existe só um Deus todo-poderoso e que tem todas as perfeições. Acompanhe comigo a leitura. Unitas simplicitatis, embora a unidade discutida no item anterior distinga a Deus dos demais seres, a perfeição agora em foco expressa a unidade interior e qualitativa do ser divino. Quando falamos de simplicidade de Deus, empregamos o termo para descrever o estado ou qualidade que consiste em ser simples, condição de estar livre de divisão em partes, portanto de composição. Quer dizer que Deus não é composto e não é suscetível de divisão em nenhum sentido da palavra. Isso implica, entre outras coisas, que as três pessoas da divindade não são outras tantas partes das quais se compõe a essência divina, e que não há distinção entre a essência e a perfeição de Deus, e que os atributos não são adicionados à sua essência, desde que aquele que essas são uma só coisa. A Bíblia pode falar de Deus como luz e sua vida como justiça e amor, identificando-o assim com suas perfeições. A unita simplicidade está falando que Deus é simples. Simples porque não é composto. Deus não é composto em partes. Por isso que na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são partes de Deus. Uma parte de Deus é Pai, outra parte de Deus é Filho, outra parte de Deus é Espírito Santo. Ou os atributos de Deus são partes de Deus. O atributo da justiça é uma parte de Deus. Ou o atributo do amor é uma parte. Não, Deus é um ser simples. Quando nós falamos uma única simplicidade, dizemos que Deus é simples na sua essência, na sua substância. Ele não é suscetível de divisão, de decomposição, de colocar Deus em partes. Não existe divisões em Deus. Deus é um ser simples, que não é composto, ok? Acompanhe comigo a leitura. Os atributos comunicáveis, Deus como espírito pessoal. Se os atributos discutidos no capítulo anterior salientam os absolutos ser de Deus, os que restam considerar acentua sua natureza pessoal. E nos atributos comunicáveis que Deus se posiciona como ser moral, consciente, inteligente, livre, como ser pessoal no mais elevado sentido da palavra. A questão se uma existência pessoal combina com as ideias dos absolutos, se há muito prendeu a atenção dos filósofos e ainda é objeto de debate. O que o autor está nos explicitando aqui é que Deus é uma pessoa. O Deus do cristianismo é uma pessoa. O Deus da Bíblia fala. O Deus da Bíblia sente. O Deus da Bíblia se comunica. O Deus da Bíblia tem sentimentos, tem afetos, mas ainda que de forma perfeita, mas ele tem afetos. Ele fala, ele tem sentimento, ele ama, ele se comunica, ele conversa, ele dialoga. Então Deus é um Deus pessoal. Agora, para combinar o Deus pessoal da Bíblia com o absoluto da filosofia, aí entra essa discussão que eu já falei para vocês que nós não vamos adentrar aqui. Mas eu quero que você entenda que um dos atributos comunicáveis é a pessoalidade de Deus, porque o homem também é uma pessoa. Se o homem é uma pessoa, tem pessoalidade, Deus também tem pessoalidade, Deus pode falar com o homem pode falar com Deus. Deus pode se comunicar com o homem e o homem pode se comunicar com Deus, ok? Vamos adiante? A espiritualidade de Deus. A Bíblia nos dá uma definição de Deus. O que mais se aproxima disso é a palavra dita por Jesus à mulher samaritana. Deus é espírito. João 4:24. Trata-se ao menos de uma declaração que visa dizer-nos numa única palavra que Deus é. O Senhor nos diz meramente que Deus é um espírito, mas que ele é espírito. É devido a essa clara declaração simplesmente próprio discutir primeiro a espiritualidade de Deus. Pelo ensino da espiritualidade de Deus,
a teologia salienta o fato de que Deus tem um ser substancial exclusivamente seu, é distinto do mundo, e que esse ser substancial é imaterial, invisível e sem composição e nem extensão. Quando dizemos que Deus é espírito, estamos querendo dizer que Deus não tem corpo. Deus não tem um corpo para segurá-lo. E quando dizemos que Deus é espírito, Deus é um ser invisível. E quando dizemos que Deus é espírito, Deus não é composto de extensão. Deus não tem uma extensão, uma limitação. Extensão é isso aqui, ó. Ó, a extensão daqui até aqui. Isso é uma extensão. Eu não posso dizer que Deus começa aqui e termina aqui. Deus não tem começo e não tem fim. Lembra que fala que Deus é o princípio e o fim? Porque Deus abarca o princípio e o fim? Porque Deus não tem começo e nem fim. Deus transcende essas coisas. Então Deus não tem uma extensão. Aí o Descartes fala do res cogita e res extensa, que é a extensão do homem. O res cogita é o pensamento e o res extensa é tudo aquilo que está para além do pensamento. Em Deus não tem res extensa. Não tem algo que estende Deus. Não, Deus é espírito. Então ele não está limitado pelo espaço, pelo tempo, ou nem limitado por outra coisa, nem por corpo. Deus não tem corpo. Deus é espírito. Já falamos da espiritualidade, agora vamos falar dos atributos intelectuais. Na Escritura, Deus é apresentado como luz e, portanto, como perfeito em sua vida intelectual. Essa categoria compreende duas perfeições divinas, a saber, o conhecimento e a sabedoria de Deus. Deus é um ser dotado de conhecimento e dotado de sabedoria. Conhecimento é que Deus tem a perfeição de conhecer todas as coisas. Todas as coisas. A questão do conhecimento tem algumas problemáticas que não vai dar para abarcar aqui. Mas, em suma, eu quero que você entenda que Deus conhece todas as coisas. Tem coisas que Deus não conhece? Aí eu ia jogar uma... Eu vou jogar uma para que você faça conosco teologia sistemática, a pós-graduação que nós vamos ter. Se Deus quiser, até o final do ano, vamos criar essa pós-graduação. Deus não conhece o que é ser Hitler. Deus conhece o Hitler. Mas Deus não conhece ter o ódio de judeu. Deus não sabe o que é ter ódio de judeu. Deus não conhece o que é ter o pecado, porque Deus não é isento de pecado. Então Deus não conhece o que é ter pecado de odiar um judeu, de querer matar um judeu. Então Deus não conhece isso. Deus conhece todas as proposições verdadeiras. Proposição verdadeira, Kleber? O que é proposição verdadeira? Proposição verdadeira, vou dar um exemplo. O Kleber é míope. Isso é uma proposição verdadeira, eu sou míope. O Kleber é professor. Isso é uma proposição verdadeira, eu sou professor. O Kleber é padeiro. Não, o Kleber não é padeiro, eu não sou padeiro. Então isso é uma proposição falsa. Deus não sabe disso. Deus conhece o Kleber como professor. Deus é professor. Essa proposição é verdadeira. Pois bem, então Deus tem conhecimento em sua natureza e em toda a sua infinidade e assim por diante. Deus é um ser sábio, né? Acompanhe comigo a leitura. Sabedoria de Deus. Pode-se considerar a sabedoria de Deus como um aspecto do seu conhecimento. É evidente que conhecimento e sabedoria não são as mesmas coisas, conquanto estreitamente relacionadas. Ou seja, conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, mas elas são relacionadas. Acompanhe comigo a leitura. Nem sempre vão juntos. Um homem sem instrução formal pode ser superior em sabedoria a um erudito. O conhecimento é adquirido pelo estudo, mas a sabedoria resulta de uma compreensão intuitiva das coisas. Aquele que é teórico, enquanto que esta é a prática, tornando o conhecimento subserviente a algum propósito específico. Ambos são imperfeitos no homem, mas em Deus são caracterizados por absoluta perfeição. A sabedoria de Deus é a sua inteligência, com a manifestada na adaptação de meios e fins. Deus é sábio, ele tem os seus planos do começo ao fim. Sua intuição é perfeita, sabe todas as coisas nos mínimos detalhes, seus planos são perfeitos nos mínimos detalhes, os seus projetos na eternidade se dão de forma sábia. Então tudo que Deus planejou é de forma sábia, não existe um erro. Deus não errou o cálculo, Deus não errou o plano dele. O plano de salvação. Não, Deus não errou. Mas por que Cristo morreu? Não sei. Não sabemos assim o propósito lá na eternidade. Sabemos que ele morreu pelos nossos pecados e esse era o plano de Deus. Se era o plano de Deus, é perfeito. Porque Deus é sábio, Deus não erra.
A intuição dele é perfeita. Se ele planejou que Cristo tinha que encarnar na terra, ser traído e morrer no duro madeiro da cruz, é porque o plano de Deus é perfeito e não tem erro. Ok? Vamos à questão da veracidade de Deus. Acompanhe comigo a leitura. A Escritura utiliza várias palavras para expressar a veracidade de Deus. No Velho Testamento, emet, amuná, ou emuná, né? Amém. No Novo Testamento, aletes, ou aletheia, aletinos, epistes, isto é, indica o fato de que ele inclui diversas ideias como verdade, fidedignidade, fidelidade. Quando se diz que Deus é verdade, essa deve ser entendida em seu sentido mais abrangente. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, mostra-se que Deus é verdade, ou tem veracidade, né? Mas a verdade, o Velho Testamento traz a ideia de emuná. Emuná, a verdade para um hebreu, é a verdade da aliança, ou seja, o que Deus promete, ele vai cumprir. Deus não muda de ideia, ele promete, ele vai cumprir. E a verdade para o latino é veritas. Veritas é aquilo que eu verifiquei e consigo comprovar, né? Então, e a aletheia? A aletheia, a verdade, é a correspondência da minha inteligência com aquilo que eu estou vendo. Isso é a verdade. Esse aqui é um computador, isso é verdade. A minha inteligência está olhando para o computador e está vendo que é um computador. Isso é a verdade. Veritas, então, olha para o passado, emuná para o futuro e aletheia para o presente. Por isso que Deus ele é verdade no passado, no presente e no futuro. Ele era o que era, é e sempre será o mesmo. Ok? Então vamos adiantar os atributos morais. Os atributos morais de Deus são geralmente considerados como as perfeições divinas mais gloriosas. Não que um atributo de Deus seja em si mesmo mais perfeito e mais glorioso que o outro, mas relativamente ao homem, as perfeições morais de Deus refugem com um esplendor todo seu. Geralmente são discutidos sobre 3 títulos: a bondade de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus. Na verdade, eu discordo muito do autor aqui, tá? Eu não acho que não existe atributos mais gloriosos, não. Não acho que o atributo moral é mais glorioso que o outro. Eu acho que todos os atributos são gloriosos, porque eles se interagem entre Deus, na sua relação com o homem. A santidade de Deus, que Deus é santo, então ele exige, a palavra santidade traz a ideia no original de separado. Deus é um ser separado, porque ele é separado das criaturas, ele é separado da demais existência. Deus é um ser único, singular, lembra que falamos das singularidades, unitas singularitats? Então Deus é um ser único, então ele é separado, então Deus é santo e ele exige santidade da sua criatura. Ou seja, que a criatura seja separada para adorar somente a Deus, para servir somente a Deus, para honrar somente a Deus, para amar somente a Deus. Por isso que Deus exige sede santos, como eu sou santo. A questão também da santidade, a bondade de Deus. Lembra que os autores da Bíblia dizem que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. A bondade de Deus, Deus é um ser bom. Tudo o que ele faz por bondade. Até a sua soberania é sempre por bondade. E a justiça de Deus. Deus julga diferente do homem. A justiça de Deus é sempre o cumprimento de sua lei, né? Se a lei, existe uma lei, a lei tem que ser cumprida. E a justiça dele tenta cumprir a sua lei no homem, nas criaturas e no universo. Nós já falamos da bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, né? Que a graça é o favor imerecido, né? Tudo é fruto da graça. Nós não merecíamos ser cristãos, nós não merecíamos o evangelho, mas o favor de Deus, a graça de Deus nos alcançou. Se nós estamos vivos agora, é por graça. Se nós estamos andando, é por graça. Se eu estou dando uma aula agora, é por graça. Se o outro professor está me acompanhando aqui, é por graça. Tudo na nossa vida é graça. É o favor de Deus. Se estamos, respiramos, é graça de Deus. Então, você, meu aluno, minha aluna, entenda que eu não concordo que existem atributos mais gloriosos, mas a graça, os americanos cristãos enfatizam muito isso sobre a graça. E eu gosto muito desse conceito de graça. A graça é importantíssima. A graça faz com que eu lembre a minha finitude, pequenez, miserabilidade e que Deus estende o seu braço, me ajuda a todo momento, a todo instante. E toda vez que eu caio, eu sei que a graça há de me levantar. Então falamos da graça, da misericórdia de Deus.
Misericórdia é um termo aqui usado muito nós, vem do latim miseris cardia. Miseris é miséria, cardia é coração, miséria do coração. A misericórdia é sempre a respeito da miséria do coração. É quando eu me condoo com o outro, é quando o meu coração sente a miséria do outro. E a longanimidade de Deus. Deus prolonga a sua bondade, ele é longânimo em se irar, ou seja, Deus não se ira de forma rápida. Deus também não desiste de forma... Deus é longânimo, tem a longanimidade de Deus, ok? Nós vamos... no próxima aula, falar da soberania de Deus e depois adentrarmos na Trindade e aí nós encerramos, ok? Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora, acompanhado até o presente momento e vamos continuar a respeito dos atributos de Deus, da doutrina de Deus. Muito obrigado e até a próxima!